Olá, meus amigos, assim como prometido, vamos hoje tratar do enunciado número 5 da primeira jornada de Direito Processual Civil, que trata, respectivamente, do tema dos honorários. Primeiramente, recorde-se que a estrutura básica para a fixação de honorários é o princípio da causalidade. Vamos então compreender já como prevê o enunciado número 5, as suas regras, e depois vamos compreender o que seria possível a partir desse enunciado se extrair. Diz o seguinte, o tal enunciado: ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no 485 do CPC, no artigo 485, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor, nos termos do artigo 85 do CPC. Essa é uma regra que, na verdade, não necessitaria de maior explicitação, até porque ela deriva da regra do artigo 85 e do princípio da causalidade. Todavia, o que o enunciado pretendeu fazer? Destacar que na decisão parcial de mérito, quer, portanto, ela se dê antes do término da causa, e isso pode acontecer porque se pode decidir parcela da causa petende, desde logo, do mérito colocado, né? Os honorários eles devem ser observados e podem ser fixados então. Essa é a estrutura que se está aqui a ponderar, desde que isso se faça de modo proporcional. Essa é a questão que o enunciado deixa posto aqui. Porque, claro, todo o mérito ainda não foi decidido. Parte do mérito foi efetivamente decidido. De modo que é sobre essa parcela que aquele que sucumbiu deverá proporcionalmente pagar ao vencedor, ao advogado vencedor, respectivamente. Agora veja de onde saem essas regras. Não esqueça que a estrutura que nós temos no novo Código para a decisão parcial de mérito, ela está colocada no artigo 356, que fala exatamente que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcelas deles se mostrarem o quê? 1. Incontroversos e 2. Estiverem em condição de imediato julgamento, situação que dispensa, portanto, a necessidade da fase instrutória. É nessas situações, por exemplo, que há de se encontrar essa previsão. Para fechar, como o enunciado fala também da regra do artigo 85, vou chamar a atenção de alguns aspectos muito rápidos aqui. O artigo 85 ele define que a sentença condenará. E por que isso é importante? Porque lá no enunciado se fala da decisão parcial de mérito. Olha só o que diz. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. Princípio da causalidade. Já era assim. Não há grande modificação aqui. Agora, o que eu gostaria de destacar é que nessa estrutura, que nós já estamos acostumados a ver desde o velho código, nós ganhamos agora, no novo código, a construção da decisão parcial, que permitirá, sim, a fixação também parcial dos honorários em relação ao que já fora decidido, parcialmente. E é por isso que essa regra, então, se torna aplicada e o enunciado busca tirar essa dúvida. Para fechar, eu só gostaria de trazer aqui, recordar, na verdade, um importante movimento advindo aí de decisões do STJ e que já foram, inclusive, enfrentadas em súmula vinculante pelo Supremo, que determina que os honorários advocatícios, quer advindo de negócios entre as partes ou da própria sucumbência, têm caráter alimentar. E isso, evidentemente, já está expresso. Trago a título de exemplo no STJ o recurso especial 948.492 do Espírito Santo, ministro Sidney Bennett. Né? Essa é uma regra que já vinha sendo trazida desde o Supremo. Só o que chama atenção aqui é que nessa estrutura nós temos então agora, olhando para o enunciado também, a possibilidade de condenação fora da sentença que conhecia-se como final, né? Temos uma matéria que é de ordem pública, qual a determinação de honorários, de modo, inclusive, que é dispensável o pedido expresso de fixação de honorários ou de condenação de honorários, ou um capítulo que se encontre, na verdade, a estrutura dos honorários. Isso vem de onde? Súmula 256 do Supremo. Olha que interessante. É dispensável pedido expresso para a condenação do réu em honorários. E aí aqui, expressamente destacada a fundamentação, inclusive jogada no novo Código de Processo Civil. Né? Portanto, essa estrutura deve ser considerada. E, ao final, não se esqueça que a fixação e o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios estarão sujeitos à imutabilidade da coisa julgada. Também não esqueça, por fim, a previsão do parágrafo 1º do artigo 85, que cria um rol
exemplificativo para as situações em que os honorários são devidos. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima.